Então, o que é o conceito de antifrágil? Se eu perguntar para vocês o que é frágil, pô, essa caneca aqui, né, se eu jogar ela no chão, ela vai cair, vai quebrar, pô, ela é frágil. Né? Frágil é fácil de entender, algo que se quebra fácil. Só que, além disso, nesse conceito novo aqui, além de ser algo que se quebra fácil, se essa caneca quebrar e eu tentar depois colar todos os pedacinhos, eu posso até conseguir colar todos os pedacinhos, mas vai dar para ver perfeitamente as ranhuras aqui, né? Os pedaços, as emendas e tudo mais. Né? Significa que essa caneca, que é frágil, nunca mais vai voltar para o estado original dela. Ela vai estar no estado pior do que o que ela estava antes, por mais que eu consiga colar todos os pedacinhos. Então, o frágil, nesse conceito aqui, é algo que, depois que acontece um choque, depois que o choque passa, ele fica num patamar abaixo, fica pior, numa situação pior do que aquela que estava antes. Esse é o conceito de frágil. Agora, se eu perguntar para você, pô, qual que é o oposto de frágil? A maioria das pessoas vai dizer que é o robusto, é o resiliente, né? Seria, por exemplo, uma pedra, algo do tipo. Né? E, pô, isso é robusto, é o oposto de frágil. Só que, na verdade, não. Na verdade, o oposto de frágil é o antifrágil. Aquilo que é robusto, que é resiliente, seria neutro com relação ao antifrágil. Vamos supor que eu estou com uma pedra aqui, eu pego ela e taco ela no chão. O que vai acontecer com a pedra? Nada. Não vai acontecer absolutamente nada. Ela vai, depois que acontece o choque, ela vai estar exatamente da mesma forma. Não vai mudar nada na característica dela. Então, o robusto, que é o meio termo, depois que o choque acontece, ele fica exatamente da mesma forma como estava antes. Aí sim, o antifrágil é o oposto de frágil. O que é o antifrágil? O antifrágil é aquilo que, depois que acontece o choque, ele fica num patamar acima, num patamar melhor do que aquele patamar que estava antes. Ou seja, o antifrágil gosta do choque. O antifrágil gosta da volatilidade, ele gosta do caos. Tá? Por isso que o nome do livro do Nassim Taleb, Antifrágil, é Antifrágil, coisas que se beneficiam com o caos. Então ele dá o exemplo lá da Hidra, né, da mitologia grega, aquele ser lá que tinha várias cabeças. E quanto mais cabeças cortavam, mais cabeças nasciam. Então a Hidra queria que cortasse a cabeça, né? Corte minha cabeça. Quanto mais cabeça você cortar de mim, mais forte vou ficar e vou te engolir mais fácil. A Hidra é antifrágil. Né? Então, o antifrágil é isso. É algo que gosta do choque e depois que acontece o choque, ele fica num patamar melhor. Se a gente, na hora de investir, né, se a gente quer se tornar um investidor antifrágil, qual que é a pergunta que a gente deve fazer? Olhando para um determinado investimento, o que a gente deve perguntar é: qual que é o potencial de perda desse investimento? Eu conheço o potencial de perda desse investimento? Qual que é o potencial de ganho desse investimento? Eu conheço o potencial de ganho desse investimento? E aqui, a volatilidade, ela engana, tá? A gente não deve buscar somente aquilo que é pouco volátil. Claro que depende muito do objetivo para qual você está fazendo aquele investimento. Mas tem uma história, por exemplo, que é contada no livro Antifrágil também, que é o seguinte, que é a história do Peru de ação de graças, né? Então, o Peru, ele nasceu e ele ficou 1000 dias ali, ele fica 1000 dias sendo alimentado e bem cuidado e etc., ficando cada vez mais gordo, né? Cada vez maior, cresce, cresce, cresce. E aí, se a gente fosse traçar, se a gente fosse fazer um gráfico da vida, do bem-estar da vida do Peru de ação de graças, seria um gráfico bem tranquilo, assim, bem tipo uma renda fixa, né? Assim, subindo e tal, o bem-estar dele só sobe numa taxa crescente e constante. E aí ele fica 1000 dias ali sendo alimentado. Só que chega um belo dia, que é o dia de ação de graças. E aí aquele fazendeiro ali que toma conta que cuida do peru, que está engordando o peru, ele vai lá e, bum, corta a cabeça do peru, mata o peru, para poder vender, enfim, fazer o que tem que fazer. E aí aquele gráfico do bem-estar do peru ali que estava crescendo, 1000 dias crescendo. E aí, se o Peru tivesse um setor de análise para avaliar o bem-estar do Peru, né,
esse setor de análise olhar para esse gráfico e falar, olha que beleza, se a gente olhar para o histórico do passado, pô, vale a pena investir aqui no Peru, porque ele vai estar sempre crescendo, né? Vai estar sempre ficando cada vez mais gordo e mais saudável e etc. Mas aí chega o dia de ação de graças. Bum! O gráfico que estava lá em cima vai a zero. Aquele investimento pouco volátil e lindo lá e constante, reloginho, do nada foi a zero. Então, em primeiro lugar, para ser antifrágil, você nunca deve se expor ao risco de ruína. Né? Um determinado investimento que por trás, por mais que seja que os retornos dele, os retornos diários, os retornos mensais dele ali, sejam pouco voláteis, por trás tem outros riscos. Por exemplo, imagina um título de renda fixa privado, né? Uma debênture de uma empresa que está mega endividada e tal, e pô, a empresa está pagando a IPCA mais 15% na debênture dela. E aí, pô, todo mês você vai ver lá, reloginho, IPCA mais 15, rendendo pra caramba. Você fala, caraca, nada paga IPCA mais 15 no mundo de hoje, né? Pô, tá lindo, vou comprar essa debênture. Tô só dando um exemplo, tá? Nem sei se existe essa debênture IPCA mais 15, acredito que não. Só que por trás, eu tô olhando só para o risco de volatilidade, né? Pô, a volatilidade é baixinha, renda fixa ali, IPCA mais 15, tá lindo. Só que por trás tem outros riscos, tem risco de liquidez, talvez essa debênture não seja tão líquida assim, tem risco de crédito, né? No exemplo que eu dei, a empresa está mega endividada, talvez ela passe por dificuldades e não consiga honrar com as amortizações, os pagamentos ali de juros da debênture, né? Então, tem outros riscos que estão por trás e que precisam ser considerados. Imagina que essa empresa do nada quebrou. O cara comprou a debênture e a empresa quebrou. Ou, enfim, disse que não tem como pagar, vai ter que entrar no espólio ali. E aí, do nada, né, o gráfico estava lindo ali, que nem o Peru, e bum, foi a ruína, né? Foi a zero. O preço da debênture no mercado foi a zero. Ninguém quer comprar aquela debênture porque a empresa simplesmente deu calote. Como é que a gente faz, então, na prática, para sempre estar numa exposição antifrágil, né, nos nossos investimentos? Em primeiro lugar, você precisa entender se os retornos daquele investimento são côncavos ou convexos. O retorno côncavo é côncavo por conta do gráfico, não tem como mostrar aqui o gráfico desses retornos, mas é um gráfico assim apontando para baixo, né? O que significa isso? O côncavo, quando você ganha um pouquinho, você conhece, você até sabe qual que é o retorno dele, ele é conhecido, né? E quando você ganha um pouquinho, né? É um investimento que te dá sempre um pouquinho ali, você sabe mais ou menos quanto ele vai te dar e tal, te dá um pouquinho. Só que quando você perde, se acontecer um evento, um cisne negro, um evento extremo, e afetar e impactar naquele investimento e causar prejuízo, você perde tudo, ou até mais do que tudo. Então, o retorno côncavo é aquele que, quando você ganha de canequinha, e quando você perde de balde. E o retorno convexo, ele é o oposto. Convexo é um gráfico apontando para cima, assim, exponencial, mas exponencial para cima. O côncavo também é exponencial, só que para baixo, no terreno do prejuízo. E o convexo é exponencial no terreno do lucro. No retorno convexo, você tem uma previsibilidade do prejuízo. Você sabe quanto você pode perder. O prejuízo, ele é calculado, ele está sob controle. O prejuízo máximo está sob controle. Só que o ganho você nem conhece. O ganho é exponencial. Caso aconteça um cisne negro, né, qualquer ele que for, positivo ou negativo, o caos, de qualquer forma, a volatilidade, ela vai impactar positivamente naquele investimento que tem um retorno convexo e vai estar um ganho exponencial.